Você guardaria um segredo por 50 anos, mesmo sabendo que ele poderia destruir quem você ama? Eu sou Maria Helena, e essa é a história da minha família. Tudo começou com uma carta esquecida que chegou meio século depois do dia em que deveria ter sido entregue. Uma carta que nunca foi lida. Até agora. Quando abrimos, nada foi mais como antes. Meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo foi afetado. Porque ali dentro havia mais que palavras. Havia um amor escondido, uma traição silenciosa e uma verdade capaz de quebrar laços que pareciam eternos. Você vai ver como o tempo não apaga tudo e como uma única revelação pode mudar o rumo de uma vida inteira. Fica comigo até o fim, porque essa história pode ser mais comum do que você imagina. Eu me chamo Maria Helena e essa história começou numa tarde quente de verão há quase 50 anos. Aquele dia tinha cheiro de passado. Entrar no portão da antiga casa da mãe me trouxe memórias que eu julgava enterradas. Um quintal grande, mangueiras carregadas, a árvore que balançava com um vento suave. Ali, no descanso da varanda, estava ela, minha mãe, Dona Cecília, acariciando o gato e suspirando pelo passado. Parecia esperar algo que eu ainda não podia entender. Mas a grande virada viria junto com uma carta. Uma carta que chegaria 5 décadas depois e destruiria tudo o que acreditávamos ser imutável. Em toda a vida, eu vi minha mãe guardar uma correspondência antiga. Uma carta lacrada, com um selo gasto, que ela nunca abriu. Dizia que era de alguém muito importante, mas ela nunca falou mais nada. Dentro de mim, havia sempre uma pergunta pulsando. O que tem naquela carta? Foi no aniversário de 18 anos do meu irmão, Pedro. A correspondência antiga estava lá, sobre a estante da sala de visitas, ao lado da nossa única foto em família. A mãe, com mãos delicadas e olhos marejados, encostou suavemente na carta. Naquele instante, eu senti um frio cortante, quase como se o tempo tivesse parado. Quase como se algo no passado voltasse para nos assombrar. Quem mandou isso? Perguntei sem jeito. A voz dela ficou embargada e ela se limitou a perguntar baixinho se eu queria mais suco. Era estranho, porque até então planta e flores no quintal me pareceram mais vivas. Aquilo ali, aquela carta, tinha poder. Aquele enigma a deixou mais frágil. As semanas seguintes passaram lentas, pesadas. Eu sabia que o passado tinha virado futuro e não havia como voltar atrás. Mas algo dentro de mim mudara. A curiosidade que me dominava estava se transformando em coragem. Eu precisava saber o que aquela carta contava. Uma traição? Um segredo? Uma promessa de amor não correspondida? Algo que pudesse virar a vida da gente de cabeça para baixo. Porque o tempo, quando empurra segredos para o presente, é traiçoeiro. Ele traz revelações inesperadas. Quando o futuro aparece na forma de uma carta antiga, você não sabe como reagir. E é aí que mora a força desta história. Uma carta que esperou 50 anos para revelar algo que ninguém imaginava. Uma carta que, sozinha, trouxe à tona o que estava enterrado em silêncio. Dona Cecília começou a mudar aos poucos. Dormia mal. Fazia café e esquecia de colocar o açúcar. Chorava sem motivo aparente, sorria sem razão. Era como se carregasse uma culpa. Mas de quem? A carta? O rapaz que a escreveu? Aquele segredo guardado por tanto tempo? Até meu pai, Severino, sentiu a tensão no ar. Um homem simples, calmo, que gostava de conversar no fim de tarde. Ele cochichava com a mãe dele sobre coisas pequenas. Política, futebol, chuva. Mas, de repente, fechou o rosto. Começou a evitar olhar nos olhos dela. Começou a chegar mais tarde em casa. E foi aí que eu percebi. Algo estava prestes a explodir. Eu não sabia o que viria, mas sentia o abismo se formando. A história de uma vida comum, filha, mãe, pai, começava a ruir diante de nós, sem sabermos ainda o motivo. Aquele segredo guardado por 50 anos.
Um tempo tão grande que parecia derreter e nos trazer as consequências como uma onda poderosa preparada para nos varrer. Este é o começo de nossa história. Uma carta misteriosa, um passado escamoteado, sorrisos desconfiados, olhares distantes e uma família prestes a se despedaçar. A pergunta que pulsa agora: será que a revelação final vai unir ou destruir de vez a gente? Eu nunca fui mulher de bisbilhotar. Sempre respeitei o espaço dos outros, o silêncio alheio, os segredos guardados. Mas aquela carta... aquela carta era como uma pedra no meu sapato. Eu podia ignorar por um tempo, fingir que ela não existia, mas no fim do dia, lá estava ela, me olhando de canto, dizendo sem palavras: "Abre logo isso, mulher." Passaram-se semanas e minha mãe continuava do mesmo jeito. Um andar arrastado pela casa, um olhar perdido no tempo. Eu via nos olhos dela a tristeza que não sabia nomear. Foi então que uma noite, chuvosa, ela me chamou no quarto. Estava sentada na beirada da cama com a carta na mão. "Maria Helena. Você quer mesmo saber o que tem aqui?" Ela perguntou com a voz trêmula. Respondi com um aceno, um nó na garganta. Sentei ao lado dela e devagarinho vi seus dedos abrirem o envelope. O papel estava amarelado, a tinta meio apagada, mas ainda legível. A letra era de um homem, firme, apaixonada, e começava assim: "Cecília, minha eterna." E ali, minha mãe desabou. Chorou como uma criança. E eu congelei. A carta era de outro homem. Não do meu pai, de outro. Ela segurou minha mão e disse: "Esse homem, ele era o amor da minha vida." Mas a carta nunca chegou. Silêncio. Ele era o noivo que meu pai proibiu. Mandaram ele embora da cidade. Disseram que era vagabundo, que nunca seria bom para mim. Ele prometeu que voltaria, que me levaria com ele. Mas eu esperei. E ele nunca mais apareceu. Eu senti meu coração bater forte. Como assim? Minha mãe amava outro homem e nunca contou para ninguém? Ela continuou: "Essa carta era para ter chegado no dia em que eu fui pedida em casamento por seu pai. Mas ficou perdida nos correios. 50 anos, filha. E agora, ele já deve estar morto." Eu queria dizer algo, mas faltava ar. E o pior ainda estava por vir. A carta dizia que ele tinha conseguido emprego fixo em São Paulo, que estava pronto para assumir a relação, que compraria uma casinha, que queria formar família com ela, que vinha buscá-la no final do mês. Mas não veio, porque ela nunca respondeu. "Você acha que o destino pode ser tão cruel assim, minha filha?" Ela perguntou com os olhos vermelhos, e ali tudo virou ao avesso. Porque meu pai, que ouvira a conversa da porta, entrou no quarto, com um olhar que eu nunca tinha visto. "Então foi por isso? Sempre foi por isso que você nunca me amou de verdade?" O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu vi ali, diante dos meus olhos, o momento exato em que a confiança entre dois idosos, casados há mais de 50 anos, se quebrou como vidro estilhaçado no chão. E agora, eu te pergunto: você já viveu ou conheceu alguém que teve um amor interrompido pelo destino? Acha que minha mãe deveria ter contado tudo antes? Ou que meu pai tinha o direito de saber a verdade, mesmo depois de tantos anos? Comenta aqui embaixo. Porque a história tá só começando. O silêncio daquela noite pesou como um luto. Meu pai saiu do quarto sem dizer mais uma palavra. A porta bateu com força. Minha mãe se encolheu na cama, envergonhada, como uma menina pega num erro grave. Eu me sentei no chão, tentando digerir o que acabara de acontecer. Aquela carta tinha aberto uma ferida antiga, mas viva. Uma ferida que, mesmo escondida, nunca cicatrizou. E agora, 50 anos depois, explodia como se tivesse sido escrita ontem. Na manhã seguinte, a casa era um campo de guerra silencioso. O café esfriava na mesa. As cadeiras continuavam no lugar, mas ninguém sentava. Eu tentei puxar assunto com meu pai, mas ele só fez um gesto com a mão e se trancou no quartinho dos fundos, onde guardava suas ferramentas. Minha mãe, calada, sentava na varanda.
Olhava para o nada. Talvez tentasse encontrar respostas nos galhos da mangueira ou nos passarinhos que vinham beber na bacia de barro. Era como se o tempo tivesse voltado, mas ao contrário. Não para consertar, mas para cobrar. Os dias se arrastaram assim. Meu pai passou a sair de casa sem dizer para onde ia. Voltava tarde, cheirando cigarro com os olhos vermelhos. E minha mãe, ela adoeceu. Não de corpo, mas de alma. Perdeu a vontade de fazer as coisas simples que sempre gostou. Não cozinhava mais seus bolinhos de chuva. Não mexia nas flores. Dormia pouco. E eu, no meio daquele abismo, tentava entender como uma carta podia destruir tanto. A gente cresce acreditando que o amor é o que sustenta um casamento. Mas ali eu entendi que o amor, quando não é completo, pode ser um fardo e que um silêncio pode matar mais que palavras duras. Lembro de uma tarde em que sentei com minha mãe e perguntei: "Por que nunca contou a verdade, mãe?" Ela respirou fundo e respondeu com voz baixa: "Porque eu tentei esquecer. Tentei ser boa esposa, boa mãe. Tentei fazer dar certo com seu pai. Mas tem coisas que a gente finge que esquece e só adormecem." Foi nesse dia que descobri outra coisa. Meu pai já sabia há muitos anos que ela tinha amado outro homem antes dele. Não sabia dos detalhes, nem da carta, mas sabia que não era o primeiro no coração dela. E mesmo assim ficou. A diferença é que agora ele tinha provas, palavras escritas, promessas feitas, uma vida inteira que poderia ter sido diferente. E isso para ele foi o fim. O que ninguém imaginava era que, mexendo nesse passado, a carta ia fazer muito mais que reacender velhas dores. Ela traria à tona segredos ainda mais profundos, segredos que nem minha mãe, nem meu pai, nem eu estávamos preparados para encarar. Porque às vezes, a verdade vem em pedaços, e cada pedaço dói de um jeito diferente. Uma semana depois da abertura da carta, minha mãe começou a ter crises de choro repentinas. Era como se ela estivesse vivendo de novo tudo aquilo que tentou enterrar por meio século. Eu não tinha mais como protegê-la da própria memória. E o pior, meu pai não falava mais com ela. Dormia no sofá da sala. E quando se cruzavam, os olhos não se encontravam. Até que, numa tarde fria, encontrei meu pai sentado na varanda, com um envelope na mão. Um envelope parecido com o da carta. Ele me olhou com os olhos marejados e antes que eu perguntasse qualquer coisa, disse: "Tem mais coisa, filha, e você precisa saber." Abri o envelope ali mesmo. Era outro papel antigo. Mas, dessa vez, era um exame. Um teste de DNA, feito muitos anos antes. Um documento que meu pai guardou em segredo durante décadas. E ali, preto no branco, estava a informação que me tirou o chão. Pedro não era filho dele. Meus olhos começaram a embaçar. Minhas mãos tremiam. Ele continuou com a voz firme, mas ferida. Quando sua mãe engravidou, eu estranhei. A gente mal tinha se deitado direito. Mas o tempo disfarça muita coisa. Só que eu sempre desconfiei. Fiz o exame escondido quando ele era pequeno. E guardei comigo. Porque escolhi criar ele como meu. Escolhi amar ele mesmo assim. Aquilo me rasgou por dentro. Porque Pedro era meu irmão, meu companheiro. E agora, eu sabia que não tínhamos o mesmo pai. Corri até minha mãe, desesperada. Mostrei o papel. Ela olhou e começou a soluçar. Sentou-se devagar e, sem resistir, confirmou: "Ele é filho do homem da carta, do amor da minha juventude." E chorou. Chorou como se estivesse sangrando por dentro. Eu descobri quando já estava casada. Seu pai me pediu em casamento e eu achei que era o melhor para mim. Mas o coração não se engana. O chão sumiu dos meus pés. Pedro, que sempre foi a alegria da casa, agora era símbolo de uma traição. E meu pai viveu a vida toda carregando um fardo que não era dele. Um silêncio que lhe custou a alma. Mas e agora? Como dizer isso a Pedro?
Como contar a ele que o pai que ele amava não era seu pai de sangue? Que tudo o que ele conhecia como verdade era, na verdade, uma mentira cuidadosamente sustentada por amor? E é aqui que eu te pergunto: você contaria a verdade ao seu irmão, mesmo sabendo que isso poderia destruí-lo? Ou manteria o segredo, tentando preservar o pouco que ainda restava inteiro nessa família? Comenta aqui embaixo, porque o que vem a seguir vai mostrar como uma única verdade pode desmoronar tudo que foi construído por uma vida inteira. Naquela noite, não houve jantar. Não houve conversa. Apenas um silêncio sepulcral, o tipo de silêncio que assusta mais do que qualquer grito. Minha mãe ficou trancada no quarto, com os olhos fixos no teto. Meu pai se deitou no sofá da sala, como vinha fazendo desde a revelação da carta. Só que dessa vez, chorou baixinho, achando que ninguém ouvia. Mas eu ouvia. Eu sentia. E eu fiquei ali entre os dois, com a responsabilidade nas mãos de carregar uma verdade que podia salvar ou destruir de vez meu irmão Pedro. A dúvida me corroía por dentro. Se contasse, talvez ele nunca mais visse meu pai do mesmo jeito. Talvez culpasse minha mãe por tudo. Talvez se perdesse. Mas, se eu escondesse, estaria continuando o ciclo de mentiras que começou antes mesmo de eu nascer. No dia seguinte, fui atrás dele. Pedro morava 2 ruas abaixo da casa da minha mãe. Era casado, tinha 2 filhos pequenos e sempre foi o tipo de pessoa que confiava em tudo e todos. Ao me ver no portão, sorriu daquele jeito bobo de quem não sabe o furacão que se aproxima. "Vem tomar um café, mana?" Eu quis dizer não, quis fugir dali, mas algo me empurrou para dentro daquela casa. Sentamos na cozinha. Eu olhava para ele e via meu pai nos gestos, na forma de segurar a xícara, no modo como ajeitava o cabelo com a mão direita. Mas agora eu sabia. Aquele homem que ele chamava de pai era só pai de alma. De sangue era outro. "Pedro", comecei com a voz baixa, "preciso te contar uma coisa. E queria que você me escutasse até o fim, sem interromper." Ele parou, olhou para mim com aquela calma dele, e eu continuei. A mãe recebeu uma carta, de um homem do passado, um amor antigo dela, um amor que o nosso avô proibiu. Vi os olhos dele se estreitarem. Ele pousou a xícara com cuidado sobre o pires. Eu segui. Esse homem, ele foi embora, mas escreveu uma carta que só chegou agora, 50 anos depois, e junto com essa carta, veio outra verdade. "Que verdade, Maria Helena?" Ele perguntou, já tenso. Tirei do bolso o envelope com o exame. Coloquei sobre a mesa. Ele abriu devagar. Leu. E ficou pálido. Muito pálido. "O que isso quer dizer?" "Quer dizer que o nosso pai não é seu pai de sangue, mas te criou, te amou, como se fosse. Porque quis, porque escolheu você." Pedro não disse nada por um tempo. Apenas ficou ali, parado, com os olhos perdidos em algum ponto do passado. Depois levantou-se devagar, foi até a janela e disse: "Ele sempre foi meu herói. Sempre. Mesmo quando me dava bronca, mesmo quando se calava. E agora, tudo isso muda?" Fiquei sem resposta. Porque eu não sabia. Talvez mudasse, talvez não. Não sei se consigo olhar para ele agora, ou para ela. Você não precisa decidir isso hoje, Pedro. Só precisava saber. Merecia saber. Ele me olhou com os olhos cheios d'água, mas não chorou. "Obrigado por confiar em mim, mas agora eu preciso de um tempo." Saí da casa com o peito esmagado. Eu tinha feito certo? Ou o pior? Era difícil saber. Quando voltei para a casa da mãe, encontrei os dois, meu pai e ela, sentados um ao lado do outro na varanda, sem tocar, sem falar, mas sentados juntos. Como quem aceita o fim de uma história sem final feliz. A ferida estava aberta, o estrago feito. Mas às vezes, a verdade não vem para confortar, vem para libertar, ainda que doa, ainda que quebre. Os dias que seguiram foram longos,
Pedro se afastou. Não vinha mais visitar a mãe. Não ligava. E quando eu tentava insistir, ele dizia que estava bem, mas precisava pensar em tudo. Eu compreendia. Era como se ele estivesse tentando reconstruir sua história com peças novas, mas que não se encaixavam mais. Minha mãe mergulhou num silêncio profundo. Não saía mais da cama. O olhar dela estava vazio. Era como se revivesse a juventude inteira dentro da cabeça, tentando encontrar o momento exato onde tudo começou a dar errado. Às vezes, eu a ouvia sussurrar o nome dele, do homem da carta, como se ainda o esperasse. Meu pai, por outro lado, envelheceu uns 20 anos em poucas semanas. A barba cresceu, o olhar se apagou. Mas não se foi. Ficou ali, firme, como sempre. Talvez porque, mesmo ferido, ainda havia dentro dele algum afeto que o tempo não conseguiu apagar. Até que, numa manhã fria de julho, Pedro apareceu na casa. Chegou cedo, sem avisar. Entrei na cozinha e vi os três reunidos. Ele olhava para os dois com os olhos marejados. Trazia nas mãos um envelope branco. Isso aqui é meu pedido de perdão. Para os dois. Silêncio. Demorei a entender, mas agora sei. Eu não sou menos filho do pai que me criou, nem menos fruto da mãe que me escondeu a verdade por medo. Eu sou isso aqui. O resultado de escolhas, boas e ruins. E agora, quero seguir em frente. Ele entregou o envelope ao meu pai. Lá dentro, um bilhete escrito à mão. Obrigado por me escolher, mesmo quando não precisava. Por ter ficado, mesmo podendo ir. Por me amar, mesmo sem dividir o sangue. Meu pai chorou. Pela primeira vez na vida, chorou na frente da gente. Abraçou Pedro forte, como se o segurasse pela primeira vez de verdade. Foi um momento bonito. Mas só por fora, porque por dentro ainda havia cicatrizes abertas, ainda havia dor, ainda havia perguntas sem resposta. E aqui eu te pergunto, para te fazer pensar junto comigo, você acredita que o amor pode resistir à verdade, mesmo quando ela machuca tanto? É possível perdoar uma mentira que durou a vida inteira? Ou tem coisa que, depois que se quebra, nunca mais volta a ser como era? Comenta aqui embaixo. Porque a história ainda não acabou. E a carta, aquela carta que começou tudo, ainda tinha um último segredo guardado. Um detalhe que ninguém percebeu, que ninguém esperava. E quando descobrimos, foi como uma segunda bomba. Depois daquele reencontro, algo mudou na casa. Não foi uma reconciliação completa, mas uma trégua. Um respirar mais leve, mesmo com o coração ainda apertado. Pedro voltou a visitar os pais aos poucos. Meu pai, mesmo calado, já voltava a preparar o café. Minha mãe, frágil, tentava sorrir de novo. Mas eu sabia que ainda havia algo pendente. Uma sensação inquieta me tomava toda vez que eu pensava na carta. Não era só o que estava escrito. Era como estava escrito. Fiquei com ela. Recolhi a carta, dobrei com cuidado e comecei a reler. Lia cada linha como quem busca uma resposta escondida. E foi aí, na terceira leitura, que algo me chamou a atenção. No fim da carta, após a despedida, havia uma linha quase ilegível, com uma caligrafia trêmula e diferente do restante. Se você não vier, Cecília, eu vou procurar nosso filho. Ele tem o direito de saber quem eu sou. Meus olhos congelaram nessa frase. Nosso filho. Aquele homem sabia. Sabia que Pedro era dele. E mais, tinha a intenção de procurá-lo, de reivindicar sua paternidade. A carta, então, não era só uma carta de amor. Era também um pedido, um aviso. Mas ele nunca apareceu. Foi aí que me veio outra dúvida. Será que ele tentou procurar Pedro? Será que ele veio mesmo à cidade e algo o impediu? Uma tragédia? Um acidente? Voltei às memórias da minha mãe, às histórias que ela contava da juventude, e comecei a lembrar de um detalhe esquecido por todos. Ela mencionava um rapaz, de outra cidade, que teve um acidente de carro nos anos 70, a caminho de um reencontro. Ela contou isso uma vez, quase como quem divaga. Disse que o rapaz morreu antes de chegar ao destino
E que a noiva nunca soube que ele tentou voltar. Senti o chão fugir. Será? Fui até os arquivos antigos da cidade. Pedi ajuda a uma amiga que trabalhava na prefeitura. Procuramos por registros de acidentes naquela época e encontramos um homem vindo de São Paulo, nome quase ilegível pela deterioração do papel. Mas o sobrenome? Igual ao do remetente da carta. A verdade bateu forte no peito. Ele veio. Ele tentou. Ele morreu no caminho. Voltei para casa com o documento nas mãos e antes de entrar, respirei fundo. Minha mãe estava sentada na poltrona da sala. Entreguei a ela o papel sem dizer nada. Ela leu. As mãos tremiam. O olhar se apagou. E, num sussurro, disse: ele morreu, achando que eu o rejeitei. Naquele momento, eu vi uma mulher ser despedaçada por dentro. A dor que ela carregava não era só por ter escondido um amor, ou por ter mentido. Era por ter sido impedida de viver o que sentia, por ter sido calada. E agora, tarde demais. Ela chorou. Chorou como quem se despede pela segunda vez. Naquela noite, ficamos em silêncio de novo. Mas um silêncio diferente. Um silêncio de luto. Pela história que poderia ter sido, mas não foi. Pelo amor que quase venceu. E pela verdade, que chegou tarde demais. Naquela semana, o tempo parecia não andar. Cada dia amanhecia pesado, como se o céu carregasse as dores da nossa família. Minha mãe passou a visitar o quarto do fundo, onde guardava as poucas lembranças do passado. Fotos, bilhetes, roupas antigas. Era como se ela procurasse alguma forma de se despedir de vez daquele amor que nunca teve chance de existir plenamente. Eu a observei por dias, sem interromper. Mas numa tarde, resolvi entrar. Ela estava sentada no chão, com uma caixa no colo. Dentro, encontrei um envelope antigo, selado, com a mesma letra da carta. Era outra carta. E estava endereçada ao pai. Eu nunca tive coragem de entregar. Ela disse, quase num sussurro. Escrevi para ele, confessando tudo, ainda no primeiro ano de casamento. Mas me calei, guardei, me afundei na vida que escolhi. Peguei a carta e li em silêncio. Era um pedido de perdão, uma confissão sincera, cheia de medo, mas também de arrependimento. E ali, compreendi algo que me escapava. Minha mãe nunca foi cruel. Ela foi fraca. E pagou caro por isso. Guardei aquela carta comigo. Sabia que o tempo dela não era mais agora. Talvez nunca fosse. Mas era um símbolo. Um lembrete de que quando a gente cala o coração, a alma adoece. Pedro voltou no domingo, trazendo os filhos. Sentou com o pai no quintal, como nos velhos tempos. Eu, quieta, observava de longe. Os meninos brincavam na grama e ali, por um momento, parecia que nada havia acontecido. Mas era só aparência. Todos sabíamos que estávamos tentando recomeçar sobre os escombros de uma história estilhaçada. Foi nesse mesmo dia que meu pai me chamou para conversar. Estávamos só nós dois, no galpão das ferramentas. Sabe, filha, eu amei sua mãe do meu jeito. Um amor calado, não daqueles de cinema, mas sincero. E agora sei que fui traído. Não por ela, mas pelo silêncio. Ele pegou um retrato antigo do casamento e me mostrou. Naquele dia, eu já sabia. Vi nos olhos dela. Mas a gente faz escolhas. E eu escolhi ficar. Achei que com o tempo ela me amaria como eu a amava. Engoli seco. Quis dizer que ela também o amava, à sua maneira. Mas entendi que não era hora de consolar. Era hora de ouvir. Ele continuou. Hoje, eu não guardo ódio. Só um cansaço danado de tudo isso. Mas Pedro ainda é meu filho. E você, minha força. Abracei meu pai com força. E ali, pela primeira vez em muito tempo, senti que mesmo quebrado, aquele homem era inteiro na sua dignidade. Um gigante silencioso, ferido, mas de pé. Naquela noite, antes de dormir, pensei em tudo o que vivemos. Uma carta perdida, um segredo guardado, uma família despedaçada. Mas, de algum modo,
ainda de pé, ainda buscando se reconstruir. E agora, eu te pergunto: você acredita que é possível amar alguém que nunca te amou de verdade? Já escolheu calar uma verdade com medo de perder tudo? Vale mais uma vida de silêncio ou uma dor passageira da verdade? Comenta aqui, porque essa história ainda guarda o momento mais simbólico, a última decisão, aquela que mudou tudo, para sempre. 7 dias depois daquela conversa com meu pai, minha mãe piorou. As dores no peito, antes esporádicas, viraram rotina. Recusava comida, evitava falar, e seus olhos perdiam cada vez mais o brilho. Era como se a alma dela tivesse cansado. Como se, depois de finalmente encarar tudo o que escondeu, ela já não tivesse mais força para continuar. Levei-a ao hospital numa manhã chuvosa. Os exames mostraram um coração fraco, abalado. Os médicos falaram em estresse emocional, somado à idade. Falaram em repouso, em cuidados paliativos. Mas eu sabia. Ela estava morrendo de tristeza. Pedro foi vê-la. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e falou pouco. Mas com amor. E isso bastava. Ela sorriu ao ver os netos, pediu que eles fossem felizes, que vivessem a vida com verdade. Pediu isso 3 vezes, como se fosse uma reza. Naquela mesma noite, antes de dormir, ela me chamou no quarto. Estava deitada, fraca, mas com a voz ainda firme. Filha, eu preciso de um favor. Um último. Me ajoelhei ao lado da cama. Quero que você vá até o cemitério da cidade vizinha. Na entrada tem um túmulo sem nome. Uma cruz de madeira antiga. Lá está o homem da carta. Ele morreu por minha causa. E eu nunca pude me despedir. As palavras saíam devagar, mas com um peso imenso. Quero que leve flores, brancas, e diga a ele que eu nunca deixei de amar, que eu o esperei, que eu vivi com o outro, mas nunca o esqueci. Chorei, chorei sem controle, porque aquilo era o último pedido de uma mulher que carregou um amor proibido por toda a vida, que viveu com o corpo num casamento e com o coração num passado que nunca passou. Prometi que faria isso, que ela podia descansar em paz. Ela fechou os olhos e sorriu. Na manhã seguinte, minha mãe não acordou. Partiu em silêncio, sem dor, como quem finalmente encontrou a paz que tanto buscou. O velório foi simples. Só a família. Poucas palavras, muitos olhares. Pedro, firme ao lado do pai, foi quem carregou o caixão. E ali, naquele gesto, eu vi que havia perdão. Não esquecimento, mas perdão. 2 dias depois, cumpri o último pedido dela. Fui até o cemitério da cidade vizinha. Encontrei a cruz, já desgastada pelo tempo, quase caída. Coloquei as flores. Sentei no chão e, como se ele pudesse ouvir, contei tudo. Disse que ela o amou, que ela esperou, que ela sofreu calada e que agora estavam, enfim, em paz. Na volta para casa, o sol começou a sair entre as nuvens. E naquele raio de luz, entendi que a história dela não era só dor. Era também resistência. Era verdade, mesmo com tantos silêncios. E ali, no meio do caminho de volta, comecei a escrever tudo isso. Essa história. Porque eu precisava contar. Porque há cartas que chegam tarde. Mas há histórias que não podem ficar guardadas para sempre. Faz 1 ano que minha mãe partiu. 1 ano desde a carta que chegou tarde demais. Desde a verdade que nos quebrou. Desde o silêncio que se desfez. Hoje, olho para trás e vejo não só o que perdemos, mas o que aprendemos. Meu pai vive agora com Pedro. Vez ou outra, aparece aqui em casa para tomar café. Está mais calado do que nunca, mas há uma leveza nova no seu olhar. Ele nunca foi de grandes gestos, mas, recentemente, me disse algo que carrego comigo. Nem todo amor é correspondido, filha, mas todo amor é ensinado com dignidade. Vale a pena. Pedro, por sua vez, parece mais homem, não no sentido de força, mas de maturidade. Depois que tudo aconteceu, ele passou a fazer terapia, a se aproximar mais dos filhos, a perguntar mais sobre a infância. Fez questão de batizar seu filho mais novo com o nome do pai biológico.
aquele que ele nunca conheceu, mas que agora faz parte da sua história. Quanto a mim, bom, eu sigo tentando juntar os pedaços, porque a verdade é essa. Certas verdades não cicatrizam de verdade. Elas ficam ali, latejando vez ou outra, nos lembrando do quanto somos frágeis, mas também do quanto podemos ser fortes. Às vezes, recebo cartas, não aquelas antigas, de papel amarelado, mas mensagens, bilhetes, comentários de pessoas que ouviram essa história. Gente que também viveu silêncios, traições, perdas, mas que sobreviveu, como nós. E hoje, no fim dessa história, eu quero te fazer um último convite. Não uma pergunta, mas um chamado. Se essa história mexeu com você, se fez lembrar de alguém, de algum silêncio seu, compartilhe. Comente aqui. Fale. Não guarde. Porque o que destrói não é o segredo, é o tempo demais calado. A vida é breve. E muitas vezes, a verdade chega quando já não pode mais mudar nada. Mas pode, sim, libertar. Eu sou Maria Helena, filha de uma mulher que amou demais em silêncio, irmã de um homem que nasceu de um amor proibido e testemunha de como uma carta pode mudar tudo. Obrigada por ter ouvido até o fim. E lembre-se, nem sempre dá para consertar o passado, mas sempre dá para escolher o que fazer com o que sobra dele. E essa foi mais uma história aqui do nosso canal Conversas com a Vovó. Espero de coração que você tenha se sentido abraçada por essas palavras, assim como eu me senti ao contá-las. Cada história que compartilho aqui não é só um enredo, é uma memória, uma emoção, uma verdade que talvez more aí dentro do seu peito também. Se essa história te tocou, se fez você refletir, se trouxe alguma lágrima ou até um sorriso, então deixa um like, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. A vovó adora ler o que vocês escrevem. Ah, e se inscreve no canal, viu? Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar tocando outros corações por aí. Aqui, toda semana tem mais histórias como essa, cheias de dor, coragem, recomeço e lições que a vida nos ensina. Então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de sair, já deixa separado um tempinho para ver a próxima história. Ela tá emocionante. Pode apostar. Você não vai conseguir parar de assistir. Obrigada pela sua companhia até aqui. Que Deus ilumine seus caminhos, te dê força nos dias difíceis e que a gente se encontre de novo na próxima conversa com a vovó. Um beijo no seu coração, minha filha.